atividade desta noite e vamos ler uma mensagem de reflexão. Na história de todos, os povos observam-se a tendência religiosa da humanidade é que em toda personalidade existe uma fagulha divina. Do livro Palavras de Luz, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então vamos nesse momento, todos nós, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, deixando que essa energia amorosa irradia e nos envolva, tranquilizando o nosso íntimo, acalmando-nos, que possamos sentir a presença amorosa de Jesus nesse momento, envolvendo cada um de nós, envolvendo em paz, nos harmonizando interiormente. Ó Jesus amado, aqui estamos, Senhor, em Teu nome. Vem, Senhor, nos envolva, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança. Seja conosco, Jesus, nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso irmão Antônio vai estar aí trazendo aquela semente divina para todos nós, que o tema é o legado espiritual dos pais na vida dos filhos. Uma palavra do nosso irmão Antônio. Agradeço. Boa noite. Nós devíamos ficar só com a vibração do irmão Roberto, né? Aquela paz. Então vamos aproveitar esse momento, né? Todos estamos em paz, para falar um pouco sobre esse tema, né? Será que os pais influenciam, né? Quando foi dado esse tema, me colocaram assim, como as atitudes e exemplo dos pais podem influenciar a trajetória espiritual de seus filhos, mesmo após o desencarne. Aí isso que ficou me pegando. Após o desencarne de quem? Do pai, da mãe ou dos filhos? E por que após o desencarne? É interessante, né? Qual é a nossa verdadeira vida? É aqui, agora, onde estamos, ou depois? É depois? Todos têm certeza disso? Mas é bem interessante, porque o resultado desta vida futura depende do quê? Do hoje, do agora. Então, como eu estarei do outro lado, na vida futura, depende totalmente do que eu faço, executo agora. Cada um segundo as suas obras, nos diz Paulo. Então, como que a influência dos pais agora vai fazer com que a vida futura do seu filho fique
para sempre? Com certeza. Com certeza. O que eu estou fazendo agora, como eu estarei na vida futura? Será que os filhos também nos influenciam? Como é que está sendo essa influência? E lá está falando através do exemplo. Até tem uma frase aqui, que está no Evangelho, no capítulo 13, que eu achei muito interessante, né? Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima existe a que se apoia no exemplo que dá do bem. O exemplo no bem é a única autoridade legítima. Então vamos lá. Quem é pai aqui, mãe? Quem vai ser? Quem um dia será? Quem é avô? Avó? Eu acho que todos nós temos as mesmas responsabilidades. Eu não quero nem falar aqui de filho, filha, vó, mas qual é o exemplo ou o que eu estou fazendo agora na minha vida, na minha existência? Que exemplo eu estou deixando para os meus, para que eles, ao desencarnarem, estejam bem? Já pensamos nisso? Nós já pensamos nisso? A gente às vezes não pensa no futuro. Não é no futuro que eu vou fazer amanhã, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro, o que vai acontecer, se eu vou perder o emprego, não vou. Mas na verdade, nenhum de nós pensa no depois, na nossa verdadeira vida, na nossa verdadeira existência, que é a erraticidade, que é o plano espiritual. Como é que eu quero me encontrar lá? E como lá eu me encontrando, eu quero ver aquele que eu deixei. Porque um depende do outro. Muito interessante isso. Nossos filhos são dependentes de nós, né? A gente traz desde pequenininho e tal. São dependentes. Minha mãe hoje depende de mim. Um dia eu vou depender dos meus filhos. O exemplo que eu dei para ele até agora é o resultado que eu vou receber de volta quando estarei naquela condição que a gente sabe que todos nós voltamos, né, no tempo. A gente avança, de repente a gente começa a regredir, né? A gente começa a entrar na idade do, como é que eles chamam? Envelhecência, né? A gente se torna novamente, a gente não envelhece mais. A gente vai voltando para trás. A gente vai usar as fraldas de novo, a gente vai ter que tomar leitinho de novo na canequinha, vai ter que dar alimentinho na boca. Será o que eu fiz para o meu filho, o exemplo que eu deixei para ele vai retribuir isso para mim? Olha como é importante o exemplo. Porque a gente fala muito de exemplo, mas eu cuidei sempre bem dele, ele vai cuidar bem de mim. Mas eu cuidei bem da minha mãe e do meu pai? Ele viu eu cuidando bem deles? Ele viu eu, como pai dele, tratando bem a mãe? Tratando bem uma pessoa na rua, um morador de rua, uma pessoa com dificuldade?
Como é que eu reajo quando eu vejo na televisão um político corrupto, roubando ou fazendo alguma coisa? Como é que eu reajo ao ver uma pessoa que comete um crime? Muitas vezes nós não pensamos nisso, mas a nossa reação está sendo observada. E esta observação, e não importa a idade, ela vai servir de parâmetro para a vida. Então, por isso que o bem que fala ali, o exemplo no bem, é o único que realmente nos salva. É o único que realmente vai nos dar essa segurança de no futuro, seja lá ou aqui, eu estar melhor e mais amparado. Porque se eu trato mal, como é que eu vou ser tratado? Eu achei muito interessante essa visão, né, do futuro após o desencarne, porque é muito difícil a gente pensar no nosso futuro após o desencarne. Como é que eu quero estar do outro lado? Todos querem estar bem. Então, o que eu estou fazendo agora? Como é que eu estou agindo agora? E se eu quero bem os meus filhos, eu tenho que fazer aqui, né? Dar o exemplo aqui. Vê como é interessante. Eu tenho um netinho, né, de 1 ano e meio, que eu trago ele aqui para a creche, né? Uma vez eu recebi uma reclamação, né, Roberto? Eu recebi uma reclamação. Olha, seu netinho está falando os palavrões. Ah, já sei o que é. Aprendeu com o avô. Não esse. Mas esse aqui, ele aprendeu a falar uma coisinha no carro. Elaiá. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu falar o que eu quero, ele aprende. Então, cada vez que eu estou dirigindo e ele está junto e acontece alguma coisa, em vez de eu elaiá, e aí ele fica lá atrás, elaiá. Mas mesmo esse elaiá, ele já sabe que ali o avô dele está irritado, está nervoso, está com alguma coisa. Então, quando ele fica meio irritado, é uma coisa, o que ele fala? Elaiá. Olha como a coisa funciona. Eu estou falando isso de uma criança de 1 ano e 5 meses. Mas eu tenho filhos, ou a minha filha que tem 29, meu filho que tem 32, quer dizer, ao contrário, minha filha 32, meu filho 29, que eu vejo quantas coisas que eu tenho que me espelhar neles. O cuidado que ela tem, às vezes, com o meu neto, eu não tive com ela. Então, para mim também é importante eu aprender com isso. A vivência que meu filho está tendo é diferente da minha vivência. Eu posso também aprender com ele. E uma outra coisa que a gente tem que entender, né, como pais, a gente deixa de ser pai ou mãe algum dia? Deixa? Não. Cresceu, fez 18 anos, problema deles, né? Então nós temos que se meter na vida deles sempre.
Que interessante, né? Não. Mas eu posso dar o exemplo para ele até quando ele estiver velhinho. Posso? Ele pode continuar aprendendo comigo. Eu posso repreendê-lo através do meu exemplo. Como é que eu vou repreendê-lo se eu não faço certo? Né? Um dos livros que eu estava lendo para fazer a palestra fala muito sobre isso, né? Por exemplo, na época que eu fui criado, muitos aqui foram criados, era faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não era assim que funcionava? A minha mãe bastava dar uma olhada. Olhou, até para pegar uma coisa na casa do outro, né? Quando oferecia uma bolachinha, um negócio, olhava primeiro para a mãe. Se a mãe fizesse assim, você pegava. Hoje você tem que trazer eles na coleira, segurando, porque se você soltar, eles comem a casa inteira, destrói tudo. Estão errado? Não. Eu vou dizer por que não. São espíritos muito mais adiantados do que nós. É ponto. Primeiro. Precisam muito mais de rédeas curtas. Mas essas rédeas curtas têm que vir através do quê? Oi? Do acolhimento, do amor, da educação, da empatia, do respeito. Educação. É interessante que quando a gente fala em educação de criança, hoje muitos pais dão isso para a escola fazer. O Emmanuel fala que a escola não educa, escola ensina. Ensina o quê? Português, matemática. Quem educa é pai e mãe, é o lar. O lar é que educa. E educa no quê? No sentimento e no caráter. Educar sentimento e caráter cabe aos pais. E ele não fala só pais, mas todo aquele que vive sob o mesmo teto. Então, irmãos mais velhos, tios, avós, não importa. Então eu não posso mais para as nossas crianças atuais, isso já vem de um bom tempo, né? Já falo isso dos meus filhos. Não fala, não faça, mas o seu pai pode. Então quem primeiro tem que ser educado? O pai, a mãe, o responsável, né, na verdade, porque às vezes não nem sempre é o pai. É o pai e a mãe. Hoje muitas crianças são criadas por avós, nós temos muitos casais separados, então às vezes fica uma parte com o pai, uma parte com a mãe, não importa. O que nós temos que entender é que educação eu dou lá no lar, nessa formação do sentimento e do caráter. Qual o sentimento que eu quero que meu filho tenha? E esse sentimento não é para com você, é para com o outro, com qualquer um. Qual a empatia ou antipatia que eu quero que ele tenha? Porque às vezes, através do nosso exemplo, a gente cria antipatias nos nossos filhos. Ou naqueles que estão no nosso convívio. Né? Porque a gente está falando de filhos, mas eu estendo um pouco mais. Quantas pessoas se espelham em você hoje? Eu estou aqui na frente. Agora. Então eu sou um espelho. Mas quando eu estou fora daqui, eu não sou espelho só para os meus da minha casa. Eu sou espelho lá no meu serviço. Eu sou espelho, como eu falei aí na rua, dirigindo o carro, né? Elaiá! Ainda bem que eles ouvem Elaiá.
Aí dá uma olhada, nossa, o que aconteceu? Esse Laiá vai ficar famoso Vai aí. ficar famoso, é melhor falar Elaiá. Não é que eu aprendi isso com o Divaldo. O Divaldo, ele estava com um carro andando, não é dele, porque ele não dirige, mas um cara deu-lhe uma fechada no coiso e ele, tomara que você arrebente o seu carro no próximo poste. Mas não xingou. Então, porque a nossa mente já vai. Um dia a gente não vai nem falar Elaiá, né? A gente vai com Deus, siga em paz. Quando a gente não consegue, pelo menos extravasa de forma diferente. Porque pensamento já é um problema, mas a palavra dita é muito pior. Isso nós temos que levar para a nossa vida, não é só dentro do carro. É lá na nossa casa, na nossa família, com nossos filhos, com os nossos entes queridos. Pensamento já é um problema, mas a palavra pronunciada, ela tem um teor muito pior, muito devastador ou também muito acolhedor. Quando é falada com amor. Vocês viram a oração do Roberto? Todo mundo aqui não se sentiu bem? Então, quando nós pronunciamos e nos sentimos bem, nós passamos isso para os outros. Eu passo isso para os meus filhos, porque eu tenho bons sentimentos, eu tenho o bem instalado em mim, eu sou educado. Então é isso que nós temos que começar a fazer. Nos educar primeiro. Porque a gente sempre quer educar o outro. Certo ponto, eu tenho que dar educação para o meu filho, mas como eu vou dar alguma coisa que eu não possuo? É impossível dar algo que você não possui. É impossível. Hoje eu sei disso. Então você tem que dar aquilo que você tem, que você conquista. E a conquista de muitas coisas não é fácil. Porque ela requer um trabalho nosso íntimo. Ela quer a retirada de muitos vícios, de muitas coisas ainda que estão aqui dentro e que, de repente, eu ponho para fora. E quando eu ponho para fora, quem está me vendo, às vezes me segue. Vocês já repararam na rua, já fizeram esse teste? Quando você para na rua assim, lá no centro da cidade, e fica olhando para cima assim. 10 minutos. Eu duvido que atrás de você não vai ter no mínimo umas 5 pessoas olhando para cima. Isso quer dizer que muitas pessoas reparam no que estamos fazendo e fazem, mesmo que for por fazer, sem falar aquela multidão de espíritos que estão ali nos acompanhando. E se eu quero estar do outro lado, melhor, para ver aqui aqueles que eu deixei seguindo os meus exemplos, seguindo aquilo que eu plantei, eu tenho que começar
agora, eu tenho que começar a fazer. Eu tenho que me reformar, me policiar, me modificar. E essas mudanças vão fazer com que eu chegue melhor lá e todos aqueles que eu deixo aqui, que me acompanham, também vão ter essa possibilidade. Né? E uma coisa que eu lembrei agora de uma palestra antiga que eu dei, que eu achei muito interessante, né? Como que eu quero ser lembrado por esse que eu deixei quando eu partir? Porque todos nós vamos ser lembrados. Mas como eu quero ser lembrado? Imagine a cena. Na sua rua tem um rapaz que ele adora passar e riscar o carro. E ele sempre vai lá e risca o carro de um, risca o seu carro, risca o carro do outro, briga, faz desaforo. E claro, certa feita ele desencarna. Como que ele será lembrado? Como? Como livramento. Hã? Pode falar. Riscador de carro. Riscador de carro, já foi tarde. Ainda bem. Por quanto tempo você vai lembrar dele? Aí depende. Depende do que ele fez para você. Isso é verdade. Mas você ainda lembrou dele. Se não tiver pintado o carro, então Agora, daquele que te cumprimenta todo dia, que te fala bom dia, que te é útil, que te agrada, que sempre tem uma palavra bacana para com você, que tem atitudes boas, em vez de ele varrer só a calçada dele, ele varre a sua também. Ele desencarnou. Como você vai lembrar dele? Te garanto que cada vez que você pegar a vassoura, nossa, seu José aqui do lado, ele fazia isso, né, com amor, varria aqui minha calçada. Ele vai ser muito mais tempo lembrado e com carinho. Como vocês querem ser lembrados? Cada um segundo as suas obras. Vamos fazer boas obras. Vamos fazer o bem. Vamos buscar estarmos do outro lado melhores. E principalmente, deixar este exemplo para quem fica. Não importa se é meu filho, se é meu neto, se é meu vizinho. Eu quero ser lembrado. Porque ser lembrado é importante. Lembrei, André Luiz, ele saiu do umbral após 8 anos, porque uma pessoa lembrava todos os dias dele. Lembremos com carinho dos nossos entes queridos que se foram e façamos o melhor hoje para sermos lembrados amanhã. Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma boa semana. Então vamos nesse momento mentalizar o nosso Mestre Jesus de Nazaré,
trazer para junto de nós, deixar ser envolvido por essa emanação amorosa do nosso Mestre, porque todos nós estamos aqui por causa dele, por causa do seu amor. Que esses raios de amor, de energia, possam se penetrar no nosso coração, no nosso íntimo, e rogando a Jesus que cure. Mestre Jesus, estamos passando dificuldades, momentos difíceis. Senhor, tira do nosso coração esse sentimento que estou sentindo. Cura, Senhor, as feridas que trago dentro de mim. Acalma, Senhor. Me acalma, me tranquiliza. Me envolva nas suas bênçãos, Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cairmos em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Gratidão, Jesus, pelas bênçãos que recebemos aqui e agora. Gratidão, Senhor, pelo seu amor que chega até o meu lar, o nosso lar, aqueles que estão ali recebendo de Ti, Jesus. Gratidão, Mestre, pela Tua divina luz que envolve o nosso coração e que possamos sair daqui em paz, com certeza das